Para começar a nossa explicação de hoje, vamos direto ao ponto. Quando se pensa no sistema digestório, é muito comum vir à mente apenas a imagem de um longo tubo por onde a comida passa. Mas a realidade por trás disso é absolutamente fascinante. Os chamados órgãos anexos da digestão funcionam como uma verdadeira usina química. É uma fábrica trabalhando nos bastidores, altamente coordenada e que não para um segundo sequer para quebrar e transformar tudo que a gente consome. É, literalmente, uma obra-prima da engenharia biológica. Nossa rota de hoje é bem direta e passa por 5 tópicos rápidos. Vamos começar pelo fígado. Na sequência, a vesícula biliar e a bile. Depois, o pâncreas. Logo em seguida, a orquestra da digestão e, para fechar o nosso quadro, o controle e as doenças do sistema digestório. Vamos nessa? Parte 1. O fígado, a nossa grande fábrica química. Esse grande protagonista do metabolismo pesa ali por volta de 1,5 kg, fica logo acima do estômago e tem um truque fascinante na manga, um suprimento duplo de sangue. E olha só que divisão interessante. 75% de todo o volume de sangue chega através da veia porta. E não é um sangue qualquer não, é um sangue venoso que vem direto do trato gastrointestinal, lotado de nutrientes que acabaram de ser absorvidos. Os outros 25% chegam pela artéria hepática, que é o que garante aquele oxigênio fresquinho para manter essa fábrica operando em capacidade máxima. 220! Exatamente isso! Mais de 220 funções fisiológicas diferentes. O fígado é, de longe, o grande workaholic do corpo humano. Ele trabalha numa escala absurdamente interligada, com um nível de multitarefa que deixaria qualquer engenheiro moderno de queixo caído. E o que isso significa na prática? Significa que o fígado joga em 2 posições ao mesmo tempo. Ele é um centro de manufatura e, simultaneamente, uma unidade de desintoxicação pesada. Ele processa carboidratos, proteínas e lipídios, ele pega toxinas perigosas como o amônio e converte em ureia para poder jogar fora. E ainda por cima, fabrica lipoproteínas, colesterol e proteínas do sangue cruciais, como a albumina e os fatores de coagulação. É a linha de montagem e o sistema de filtragem do corpo todo rodando no mesmo compasso. O que nos leva à parte 2, a vesícula biliar e a famosa bile. Aqui vale a pena desfazer um equívoco super comum. É normal achar que a bile é uma enzima que quebra gordura quimicamente, mas não é bem assim. Na verdade, a bile atua como um verdadeiro detergente biológico. Ela é feita de água, sais biliares, colesterol, lecitina e bilirrubina. E o trabalho dela é reduzir a tensão daquelas gotas gigantes de gordura, emulsificando tudo em gotículas minúsculas. Isso cria uma área de contato enorme para que as enzimas digestivas reais possam chegar lá e fazer o serviço. E a escala de produção desse detergente é um absurdo. O fígado soa a camisa para fabricar até 1,5 litro de bile todos os dias. Como a vesícula biliar é só um saquinho bem pequeno guardado debaixo do fígado, ela armazena e consegue concentrar essa bile em até 15 vezes. Ou seja, ela deixa a mistura super potente e engatilhada para o momento exato em que o intestino pedir. Todo esse processo ilustra perfeitamente um esquema de reciclagem brilhante que a gente tem no corpo, a circulação enterohepática. Cerca de 95% dos sais biliares que vão parar no intestino são reabsorvidos lá no finalzinho, no ilho, e voltam para o fígado. Só uns 5% vão embora nas fezes. Um detalhe incrível aqui é que as fibras solúveis que a gente come se grudam na bile e aumentam essa perda pelas fezes. Como o fígado é obrigado a gastar mais colesterol para fabricar a bile nova e repor essa perda, os níveis de colesterol no sangue simplesmente despencam. É pura química a nosso favor. Parte 3. O pâncreas, a nossa glândula de dupla identidade. Com cerca de 12,5 cm e um formato que lembra muito uma folha, o pâncreas fica ali escondidinho atrás do estômago. E ele opera com 2 motores completamente distintos. De um lado, a gente tem o pâncreas exócrino, que fabrica um suco digestivo lotado de enzimas e com um pH altíssimo de até 8,2 graças ao bicarbonato, que serve para apagar o incêndio da acidez que vem do estômago. Do outro lado, existe o pâncreas endócrino, focado nas famosas ilhotas de Langerhans, que não ligam muito para a digestão local, mas sim para a distribuição de energia do organismo inteiro através de hormônios. A dinâmica dentro dessas ilhotas funciona como um cabo de guerra perfeito. As células beta produzem a conhecidíssima insulina, que basicamente grita para as células do corpo: "Ei, absorvam e guardem essa glicose". Mas, se o açúcar no sangue cai muito, as células alfa entram em cena secretando glucagon. O glucagon faz o caminho inverso, mandando o fígado quebrar suas reservas de emergência e jogar glicose de volta no sangue.
Voltando para o ar da digestão, a gente esbarra num problema sério de engenharia. O pâncreas fabrica enzimas proteolíticas pesadíssimas para digerir proteínas. O problema? O pâncreas inteiro é feito de proteína. Então, para a fábrica não se autodestruir, ela manda as enzimas numa versão adormecida, inativa. O tripsinogênio viaja tranquilo até chegar no intestino delgado. Lá, uma enzima chamada enteroquinase acorda esse tripsinogênio, transformando ele na poderosa tripsina. E aí sim, num ambiente seguro, a quebra química pesada começa. Parte 4. A orquestra da digestão, a hora em que a sinfonia acontece. Quando todas as secreções finalmente se encontram no intestino, a química flui de um jeito lindo. Cada enzima sabe exatamente o que atacar. A amilase pancreática converte o amido complexo em maltose. A tripsina entra rasgando os polipeptídeos para deixá-los do tamanho de dipeptídeos. E a lipase pancreática vai atrás da gordura, dividindo os lipídios em ácidos graxos e glicerol. Mas vale a pena reforçar. A lipase só consegue fazer esse trabalho brilhante porque o nosso detergente, a bile, já preparou o terreno, emulsificando tudo. Para garantir que essa orquestra toque no tempo perfeito, sem ninguém atravessar o ritmo, os hormônios entram como verdadeiros maestros. A gastrina dá a largada, estimulando o estômago. Aí o alimento ácido desce para o intestino e dispara a secretina, que na mesma hora exige bicarbonato para neutralizar o ácido. Ao mesmo tempo, a colecistocinina, ou simplesmente CCK, sente a presença de gorduras e proteínas e ordena um banho de bile e suco pancreático, relaxando o esfíncter de Oddi para abrir a passagem. É uma cronometragem surreal. E funcionando como o interruptor mestre acima de todos esses hormônios, temos o sistema nervoso autônomo. O lado parasimpático, famoso pelo lema descanse e digera, é quem pisa no acelerador. Ele aumenta as contrações e liga as torneiras das glândulas. Por outro lado, o sistema simpático, que é o nosso modo de alerta e fuga, faz exatamente o oposto. Ele corta a energia da fábrica para os movimentos intestinais, cessa as secreções e fecha os esfíncteres, porque em situação de perigo extremo, o corpo tem mais o que fazer do que digerir um almoço. O que nos leva à parte 5. Controle e doenças, quando a máquina falha. Quando a gente olha para as patologias que atingem esses órgãos, fica bem claro como uma simples engrenagem fora do lugar causa um baita estrago. A esteatose hepática, por exemplo, é aquele acúmulo perigoso de gordura que sufoca o fígado. Temos as hepatites, que causam inflamação severa, e a cirrose, que é quando o tecido vira cicatriz e simplesmente para de funcionar. E claro, os cálculos biliares, as famosas pedrinhas que podem trancar os ductos e bloquear por completo o fornecimento daquele detergente biológico que vimos ser tão vital. Do lado do pâncreas, as coisas também são críticas. Se a produção da insulina nas ilhotas trava, surge o diabetes mellitus. Mas tem uma conexão anatômica aqui que vale muito a pena destacar. A pancreatite, que é uma inflamação aguda e terrível do pâncreas, muitas vezes é provocada exatamente por aqueles cálculos biliares. Uma pedrinha pode sair lá da vesícula, descer e entupir o duto do pâncreas. Isso é a prova definitiva de que esses 3 órgãos estão operando na mesma linha de montagem, totalmente interdependentes. Chegando ao final dessa nossa exploração de hoje, a reflexão que fica é enorme. Tendo em vista mais de 200 funções hepáticas, detergentes biológicos de alta performance, enzimas poderosíssimas e hormônios regendo tudo em milissegundos, dá para imaginar como seria? Sem essa verdadeira usina química trabalhando nos bastidores, o ato de comer seria em vão. O corpo jamais conseguiria desmontar a comida para construir a própria vida. E é com essa provocação que a gente encerra por aqui. Até a nossa próxima exploração.